decreto é constitucional, como argumenta o governo, que quer restabelecer as alíquotas maiores do IOF definidas em maio. O ministro Alexandre de Moraes é o relator dessa ação do governo. Ele já estavam com ele outras duas ações sobre o IOF. Bom, e a oposição hoje se irritou, disse que o governo está desrespeitando o Congresso, que aprovou por larga maioria a derrubada do decreto. A ministra da Articulação Política, Gleice Hoffmann, conversou com os presidentes da Câmara e do Senado antes da judicialização para comunicá-los sobre a medida. O presidente da Câmara, Hugo Mota, está fora do Brasil. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, preferiu não polemizar. Na saída do plenário do Senado, ele disse apenas que o governo tem legitimidade para tomar suas decisões. Vamos ver como foi o dia? O advogado-geral da União, Jorge Messias, explicou numa entrevista a jornalistas que entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade. A alegação é de que é preciso preservar a prerrogativa do presidente em editar atos relacionados à política tributária. O governo aumentou e instituiu alíquotas do IOF, Imposto sobre Operação Financeira, em maio. Tendo a equipe chegado à conclusão de que o decreto do IOF é um decreto constitucional, não restaria outra alternativa que não fazer valer a atribuição que a Constituição Federal conferiu ao presidente da República. É dizer, se nós não tivéssemos, nesse momento, apresentado esta medida, nós estaríamos permitindo, autorizando que um poder fizesse uma interferência indevida em outro poder. Essa é uma decisão madura, refletida e muito bem informada. Ela não é uma decisão adotada ali no calor da emoção, fruto de um embate político, não. O governo pediu uma decisão imediata para que o decreto volte logo a valer, até que o STF julgue o mérito da ação. Ainda segundo o ministro, o governo tem trabalhado para retomar a normalidade institucional e disse que o diálogo entre os poderes é fundamental. A oposição respondeu. Está muito claro, quando ele decide com a AGU ir buscar esse recurso, ele afronta a decisão do Congresso Nacional, que em votação expressiva decidiu pela sustentação do decreto presidencial do IOF, e agora ele decide assumir a conta e o ônus de que é um governo que defende aumento de impostos. Houve também reação de 17 frentes parlamentares que representam o setor produtivo. Em um manifesto conjunto, afirmaram que, ao judicializar uma derrota política, o governo demonstra incapacidade de articulação e desprezo pelo diálogo com a sociedade, além de expor a fragilidade das contas públicas, uma vez que busca se cumprir a meta fiscal somente com ampliação de impostos, sem reavaliação de despesas. Pelas contas do governo, o aumento das alíquotas do IOF pode render até 12 bilhões de reais esse ano e ajudar, assim, a fechar as contas. Mas, para economistas, o foco do governo tem que ser o corte de despesas. Melhor para a sociedade que o governo mexa, estruturalmente nos gastos, reduzindo o crescimento dos gastos e, assim, estabilizando as contas públicas e a dívida. Mas a solução que o governo veio foi o aumento de carga tributária, que criou esse impasse entre Congresso e o Poder Executivo, que, nesse caso, a judicialização ela é um mau sinal de que não existe acordo político para que o ajuste seja feito. A melhor solução não seria o aumento do IOF, seria a gente conseguir conter o avanço dos gastos públicos. Seria, claro, importantíssimo que a gente pensasse em corte de gastos. O problema fiscal ele não é um problema atual. A gente já fala desse problema há mais de uma década. Ele se agravou muito nos últimos anos e ele vem de um desarranjo aí que já é conhecido, de um grande desajuste entre despesas e receitas. Então, o governo gasta bastante, é um governo, querendo ou não, caro, custoso, e é importante que a gente, sim, pense em corte de gastos. A escala da crise entre o governo e o Congresso é o assunto hoje com a Júlia Guainibe. Júlia, bem-vinda. Boa noite para você. Oi, Bruno. Boa noite para você. Boa noite para você também. Júlia, no curto prazo, quais as consequências políticas desse tensionamento da relação entre o Executivo e o Legislativo?
Congresso ia começar a derrubar tudo quanto era decreto, então precisava fazer uma demonstração sabendo que tinha um risco. E a relação já não está boa, porque dentro da estratégia do governo de defesa do aumento do IOF, está em apontar para o Congresso e falar, ó, quem não está querendo aumentar imposto de quem pode pagar mais são eles. Aí o Congresso foi um dificultador da relação, ficou insatisfeito com isso. O governo tentou hoje de manhã, nas declarações do ministro Messias, a gente tentou ali falar com jeitinho, a gente não está questionando a inconstitucionalidade do que o Congresso fez ao derrubar o decreto do IOF do governo. O que a gente quer que o Supremo fale é que o que a gente fez é constitucional. Na prática dá no mesmo, né, Bruno? Porque todos os caminhos levam para o mesmo lugar, que é fazer valer o que o governo quer, que é o aumento do imposto para ajudar nas contas fiscais. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente preparou para vocês, uma arte das coisas que são relevantes para o governo, que estão ali no Congresso e que podem ter uma dificuldade maior diante desse cenário. A MP, que o PT tem chamado da BBB, né, que taxa as bets, os bancos e os bilionários. Isso daqui é parte de toda a discussão do IOF, cair nos decretos, mas a MP que coloca ali tributação de IOF nesses tipos de ativos, de papéis, LCIs, LCAs, que aumenta a tributação das fintechs, esses bancos que atuam com tecnologia, tudo está aí na MP, que é super importante para o governo fechar a conta. Então, além do decreto do IOF, tem isso. Tem a isenção do imposto de renda para as medidas mais importantes do governo. Tem um apoio significativo do Congresso. O ministro Haddad vem batendo nessa tecla. Exato, o governo defende muito e tem apoio de parte expressiva do Congresso por entender que a estrutura tributária do Brasil ela é regressiva, proporcionalmente quem ganha menos paga mais. Então isso é uma medida considerada o quê? A discussão dessa medida é sobre a compensação. Então é isso que vai ser discutido, debatido no Congresso. É considerado uma medida mais fácil que o próprio IOF, porque para muitos analistas o IOF acaba aumentando o preço do crédito para quem precisa também, para quem tem baixa renda. Então é mais palatável. E todas essas outras, a aposentadoria dos militares, que é um corte, né, de gastos, uma das medidas de corte de gastos, PEC da segurança pública, que é importante para o discurso no ano de eleição, né, que muitas vezes o presidente é acusado de não olhar para a segurança pública, então eles querem. Tudo isso pode ser dificultado. Mas tem gente, o Bruno, no Palácio, que falava já não iam aprovar mesmo, já estava com dificuldade, então pelo menos a gente tem um discurso de que a gente mandou. Então tem essa discussão também no governo hoje. E agora a batata quente está com o Supremo, né, com a judicialização. E vamos combinar que a vida do Supremo, a relação do Supremo com o Congresso, também não está das melhores. Porque aí tem questão de emenda, tem questão da investigação da trama golpista, do julgamento da trama golpista, tem prisão de parlamentar, tem regulamentação das redes, e tem um monte de coisa que também azeda a relação do Supremo com o Congresso. Então, no Supremo, o pessoal está dizendo, melhor esperar um pouco, melhor esperar depois da votação do julgamento da trama golpista, melhor tentar um acordo. Está nas mãos dos ministros Alexandre de Moraes. Isso mesmo. Júlia, o governo resiste em cortar gastos e coloca como alternativa a revisão das renúncias fiscais, como disse hoje o ministro Fernando Haddad. Agora eu te pergunto, um Congresso hostil como esse, qual a chance de aprovação disso? Olha, Bruno, é difícil, já foi tentado, a gente mais cedo entrevistou lá na Globo News o secretário atual de Tesouro e um dos secretários que ocuparam o cargo durante o governo Bolsonaro. Ele falou, a gente tentou fazer isso há um ano da eleição, igual está se tentando fazer agora, é muito difícil. A gente separou aqui para vocês também uma arte, até o nosso colega Léo Arcoverde mostrou ela mais cedo na Globo News, que mostra do que a gente está falando, dos incentivos fiscais. No total são 620 bilhões. Os gastos tributários, que são chamados, é dinheiro que o governo deixa de arrecadar. Tem tudo isso, simples, cesta básica. O Haddad até estava focando em 15 bilhões só no que não está na Constituição, por causa da dificuldade do que está na Constituição. Mas ainda assim, Bruno, difícil passar. Vamos ver a pressão que o Congresso vai sofrer. O governo está com vários nós para desatar. É isso. Obrigado. Obrigada, Bruno. Boa noite para você.